ajustar aqui um pouquinho a altura da câmera para não ficar cortando meu cabelo, sabe como é, né? O estilo é fundamental. Bem-vindos de volta, bem-vindas de volta. Vamos dar continuidade às nossas reflexões sociológicas nessa terça-feira. Bom, considerando que todo mundo aqui é de Recife, então vocês sabem que a gente está nessa gambiarra de lockdown. Então, eu não pude, enfim, comparecer ao nosso clássico estudo de gravação. Estou aqui com o corpo um pouco dolorido e tal, mas resistindo a essa situação. É terrível, assim como todos vocês, assim como todas vocês. Então, esse é o nosso estúdio temporário e tal, com alguns ajustes. Boa tarde, Pietra. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Alana. E boa tarde, Fábio. Boa tarde a todo mundo. E hoje a gente vai seguir com a nossa reflexão sociológica sobre os clássicos da sociologia. Os clássicos da sociologia são todos aqueles pensadores que são incontornáveis do ponto de vista da história do pensamento sociológico. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, quando a gente pensa sociologicamente, é inevitável passar pela contribuição que esses pensadores, que esse pessoal, enfim, o conjunto das ideias que eles desenvolveram. Um clássico é assim chamado porque ele é incrivelmente, mas incrivelmente, muito incrivelmente mesmo importante. A contribuição foi tamanha que não tem como passar pelo pensamento sociológico, não tem como estudar sociologia sem passar por aquilo que eles contribuíram, pelas ideias que eles, enfim, veicularam. E a gente viu no nosso último encontro as contribuições que o Augusto Comte ele deu. Comte considerado o grande pai da sociologia. Graças a ele eu estou aqui trabalhando e conseguindo pagar as contas. Então, Augusto Comte, ele muito influenciado esteve pelas ideias da época que valorizavam as ciências e especificamente as ciências naturais. Para tanto, que a gente consiga identificar essa influência, é que ele começou chamando a sociologia de física social, numa demonstração dessa influência das ciências naturais sobre a ciência que ele procurava desenvolver, pelo menos por aquele conjunto de reflexões que ele procurou desenvolver. É importante ter em mente também que Augusto Comte ele foi influenciado pelas ideias desenvolvidas pelo Charles Darwin. Como a gente viu, Darwin deu uma importantíssima contribuição para o pensamento humano, tirando o ser humano por assim dizer, da sua zona de conforto, da sua crença de que nós estamos no topo da escala, nós somos os melhores e tal. E aí chega Darwin e diz assim, pô, não é por aí não é por aí que o negócio funciona não. Então, Darwin, ao desenvolver o conjunto de ideias que foi alcunhada de teoria da evolução ou evolucionismo, ele também deu uma importante contribuição no que se refere à influência sobre as reflexões que Augusto Comte ele desenvolveu. Para tanto, a teoria dos três estados que Augusto Comte ele propagou traz essa influência, mostra essa influência das ideias do Charles Darwin. Diante disso, quando a gente pensa os clássicos da sociologia, a gente vai avançar um pouco mais e vamos chegar às ideias daquele que deu talvez a contribuição mais substancial naquele contexto no que se refere ao desenvolvimento de um jeito de fazer pesquisa, de uma forma de pesquisar a sociedade. Então, pensar a sociologia é pensar de maneira inevitável, não deixar de lado as contribuições que o Emile Durkheim ele deu. E aí, hoje, nós vamos tratar das ideias do Durkheim. Para tanto, você provavelmente deve estar com um PDF por aí, mas em todo caso eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, expondo aquelas reflexões de maneira geral, aquilo que a gente vai orientar hoje. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês esse nosso slide. Então, vamos lá. Muito bem, pessoas. Está aparecendo aí para vocês, né? Tranquilamente. Qualquer coisa, vocês abram a tela. Abram a tela é ótimo, né? Vocês abram o microfone ou mandem aquele velho chat maroto para a gente fazer essa reflexão aí, para tirar as dúvidas que porventura vocês tenham. Então, vamos lá. Vê só. Pensar as ideias do Durkheim é pensar, e é importante dar uma cara a quem a gente só escuta falar o nome, né? Então, é muito importante você ter a fotografia, né? Você ter a imagem do pensador, a imagem da pensadora, porque às vezes fica parecendo que o cara está pairando ali, no nada, não tem rosto, e aí você fica imaginando, criando uma cara para aquela pessoa. Então, essa é uma imagem do Durkheim. E Durkheim, ele faz parte da tradição sociológica que desenvolveu as ideias num contexto de intensas transformações. Então, quando a gente fala das ideias de Durkheim, quando nós estamos falando das ideias de Durkheim, a gente está falando das ideias de alguém que, assim, foi considerado um divisor de águas. As ideias de Durkheim, essas ideias que o Durkheim desenvolveu,
elas foram, por assim dizer, apropriadas por um sociólogo da contemporaneidade, que foi o Pierre Bourdieu, que a gente vai tratar lá na frente. Pierre Bourdieu, ele pegou algumas ideias que o Durkheim desenvolveu, deu uma chacoalhada, juntou com as ideias de Marx, também com a pitadinha de Weber, e também adicionou sua própria contribuição e desenvolveu uma das ideias mais criativas, ou pelo menos inovadoras, para usar um termo mais contemporâneo, no que se refere à análise da sociedade. Não vamos tratar agora de Pierre Bourdieu, vamos começar com aquele que influenciou Pierre Bourdieu. Então, vamos com o Durkheim. Primeira coisa que é importante você ter em mente: quando você está diante de um pensador da sociologia, é interessantíssimo, é fundamental que você se organize identificando o tipo de reflexão que ele desenvolveu. Então, Durkheim, ele desenvolveu uma sociologia que pode ser classificada como positivista funcionalista. O que isso quer dizer? É uma sociologia que tem uma aproximação muito grande da ciência enquanto método, ou melhor, do método científico. Então, Durkheim e Augusto Comte, eles são classificados como sociólogos positivistas. Por quê? Porque eles desenvolveram um grande apreço, por assim dizer, uma grande filiação ao método científico, sendo o método científico fundamental no desenvolvimento das ideias deles. Então, para o Durkheim, a análise da sociedade tinha que ser rigorosamente pautada pelos ditames da ciência. E a sociologia que o Durkheim desenvolveu é também chamada de funcionalista. Por quê? Porque para Durkheim, a sociedade ela funcionava tal qual um organismo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, assim como no corpo humano, assim como no organismo, se uma parte deixa de funcionar, funciona de maneira capenga, ou funciona de maneira, por assim dizer, fubeca, ou seja, se não está funcionando em toda a sua potencialidade, então todo o organismo passa a ficar em perigo. Então, quando a gente pensa a sociologia de Durkheim, é importante você ter isso em mente. É importante ter em mente que, para Durkheim, a sociedade ela funciona feito um organismo. Tem função para tudo. E tudo o que cumpre uma função garante a manutenção da organismo, assim como garante a manutenção da saúde da sociedade. Então, tanto mais saudável, por assim dizer, será uma sociedade, quanto mais cada indivíduo, cada grupo cumprir a sua função. E esse cumprir de funções em conjunto vai garantir a harmonia social. Então, assim como Augusto Comte, Durkheim também foi um sociólogo da ordem, ou seja, que estava preocupado com a manutenção da ordem social. Durkheim esteve muito ocupado com a manutenção da ordem da sociedade em que ele está inserido. Ou seja, quando se fala de Durkheim, quando se trata das ideias de Durkheim, deve-se ter em mente sempre que ele se preocupava com a manutenção da ordem, com a manutenção da harmonia social, com a manutenção de uma sociedade que não fosse tomada pela desordem, que não colocasse em risco tudo aquilo que se estava vivenciando. Essa sociologia positivista, funcionalista, ela se desenvolve em termos de ideias naquela que pode ser considerada a grande obra que o Durkheim escreveu no que se refere ao método, chamado As Regras do Método Sociológico. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse texto de Durkheim, que ele inclusive está aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, porque sabe como é, né? Tem um monte de livro aqui espalhado pela casa, então está aqui, ó, nesse conjunto de textos dele, As Regras do Método Sociológico, que foi de 1895, e que nesse texto, o Durkheim ele mostra como é que se deve fazer uma pesquisa social. Então, não é quando você olha com a perspectiva contemporânea, não é a obra que tem 0% de questionamento, não é uma obra-prima que não vai ser problematizada. Pelo contrário, o que as regras do método sociológico expõem, e isso é um mérito de Durkheim, é que ela mostra o ponto de partida da reflexão sociológica. Então, nas regras do método sociológico, Durkheim define aquele que é o grande objeto de estudo da sociologia, que no caso são os fatos sociais, que a gente vai ver daqui a pouco. Além das regras do método sociológico, Durkheim escreveu essa pesquisa aqui, ó, que eu vou mostrar para você uma versão contemporânea do texto dele, que é o suicídio. Então, Durkheim foi o primeiro pensador na história. Você vê que é um calhamaço, tá aqui, ó, minha gente, é página até umas horas. Essa versão da editora Martin Fontes, ela tem, assim, só a pífia quantidade de 513 páginas. E é porque é uma versão pequenininha, viu? Ó, imagine a fonte sendo um pouquinho maior do que isso aqui. E aí, no texto, o suicídio, o Durkheim, ele faz o que até aquele momento ninguém tinha feito. E foi o quê? Tratar o suicídio como um fenômeno social, algo que tem a ver com a sociedade em que se vive,
como algo que tem relação direta com as condições em que os indivíduos eles estão vivendo, eles estão experienciando as suas existências. Então, no texto, na pesquisa, o suicídio, Durkheim, ele dá uma importante contribuição, que é tirar o suicídio de algo que diz respeito unicamente à ação de quem encerra a própria vida. Alguém que estava tomado pelas forças do mal, que teve o seu julgamento turvado pelo demônio, pelo capeta e decidiu encerrar a sua própria existência. Durkheim vai na contramão dessa ideia, pesquisando, se refere à medicina, no que se refere às condições materiais de existência, observando, e isso é importante mencionar, não deixando de lado as questões religiosas, Durkheim deu uma contribuição incrivelmente original acerca do suicídio, assunto que até hoje é muito espinhoso, assunto que até hoje, situação, acontecimento, enfim, que até hoje é marcada por, como diz a minha mãe, é uma situação cheia de dedos, é muito difícil tratar, e a partir dessa dificuldade de tratar o suicídio, é que a gente tem muitas vezes a perpetuação, a reprodução de formas de pensar o suicídio que são incrivelmente preconceituosas e que muito mais prejudicam o entendimento do que está acontecendo do que qualquer outra coisa. Além disso, é importante a gente ter em mente o conceito. Então, de maneira geral, sobre as ideias de Durkheim, o que é importante você ter em mente? Que a sociologia dele foi uma sociologia positivista funcionalista, ou seja, que tinha um ponto de partida científico que buscou se afirmar enquanto ciência, com método, com definições sobre como realizar pesquisa social e tendo uma visão de sociedade como sendo a sociedade marcada por indivíduos, por grupos que cumprem uma função. E assim como um organismo, em que todo organismo tem partes que cumprem funções específicas para a própria continuidade da vida do organismo, assim Durkheim também pensou a sociedade. Então, nenhuma sociedade você tem as funções sendo cumpridas e sendo cumpridas adequadamente, a saúde, por assim dizer, da sociedade, ela se garante, ela se mantém. Escreveu Durkheim as regras do método sociológico, escreveu Durkheim o suicídio. Nas regras do método sociológico, Durkheim ele orientou, ele definiu qual era o objeto de estudo da sociologia, e em O Suicídio ele trouxe uma importante contribuição para o estudo do suicídio, sendo o suicídio algo que deve ser estudado enquanto fenômeno social, e não como algo que é oriundo, que é resultado da ação ou da decisão individual. O conceito de fato social, que é o que a gente vai começar a tratar agora, é, por assim dizer, o objeto, quer dizer, não é por assim dizer, não. O fato social é o objeto de estudo da sociologia segundo Durkheim. O fato social, você talvez se esse é o seu primeiro contato com a sociologia, me assustado, que danado é o fato social, mas se você já foi tomado pelo terrível enfurecimento, pela indignação diante do que as pessoas dizem sobre como você deve se comportar, como você deve agir, como você deve falar. Se você é uma fêmea da espécie humana, então provavelmente você já se chateou com todo mundo dando pitaco sobre o seu corpo, sobre o comprimento ou não do seu cabelo, sobre o tamanho ou não do lascão do vestido que você vai utilizar, o tamanho do seu decote, e se você quer ou não ter filho, se você faz tatuagem, enfim, se você é uma fêmea da espécie humana, então você sabe o que é o fato social, sem nem saber direito o conceito, talvez. Fato social se refere às maneiras coletivas de sentir, de pensar e de agir. É aquilo que sobre nós recai e nos orienta à medida em que nós vamos vivendo. Para Durkheim, fato social é o grande objeto de estudo da sociologia. Então, estudar a sociedade é estudar os fatos sociais. Fatos sociais dizem respeito àquilo que coletivamente se define como a maneira mais adequada de se comportar, como aquilo que mais adequadamente se deve pensar e até mesmo a maneira como você sente os seus sentimentos e até mesmo como você os expressa ou não os expressa, tudo isso é marcado pela coletividade influenciando você, influenciando a mim, influenciando todo mundo. De maneira que, de acordo com Durkheim, a sociedade ela se impõe sobre o indivíduo, mas porque ela se impõe sobre o indivíduo, não quer dizer que é impossível fazer frente a essa imposição. Uma vez entendendo o que são os fatos sociais, uma vez entendendo como esses fatos sociais eles se organizam, eles se processam na nossa existência, a gente pode reagir contra eles, a gente pode ir na contramão deles, a gente pode, por assim dizer, imprimir a nossa verdade sobre a sociedade. O que não quer dizer que é fácil, né?
Até porque se você já tentou e já tretou com as pessoas ao seu redor, na sua vida e afins, sabe que é muito difícil lutar contra o sistema. Como diz o grande Capitão Nascimento, num já clássico, ainda que recente filme do nosso cinema, né? O sistema é difícil de lidar. O sistema é difícil de lidar. Então, o sistema nos orienta. O sistema diz pra gente como é que a gente deve agir. Se você já terminou um relacionamento e as pessoas ficaram espantadas porque você não estava chorando pelos cantos, julgando você passou pela experiência do fato social. Se você decidiu trocar a roupa que você ia utilizar para ir na Barra de Seu Zé comprar o pão, você está diante do fato social. Se você já se sentiu oprimido ou oprimida pela cor da sua pele, pela fibra do seu cabelo, se você já se sentiu deixado de lado ou pelo menos excluído de uma determinada situação social, você esteve diante do fato social. Fato social é esse conjunto construindo como você deve pensar, o que você deve pensar, o que você sente, como você sente e como você deve agir diante das coisas que acontecem na sua vida. Os fatos sociais, entretanto, não devem ser pensados como uma coisa ruim, como uma coisa negativa, como aquilo contra o qual a gente deve lutar. Até porque os fatos sociais permitem a continuidade da vida em sociedade. Sem os fatos sociais, a gente não conseguiria existir socialmente. E por que a gente não conseguiria existir socialmente? Porque a gente não teria orientações sobre o que fazer, o que dizer, como dizer. Quem nunca, né? Aquela mentira social que você conta para não magoar as pessoas, afinal de contas, magoar alguém é uma coisa terrível. Magoar uma pessoa, principalmente se for uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você tem o mínimo de apreço, e mesmo que seja uma pessoa que você não tem apreço, muitas vezes o fato social orienta a gente em puxar o freio de mão quando a gente poderia ter dito aquelas verdades para aquela pessoa tão execrável, com aquele comportamento tão cretino, e que você olha assim e diz, mas ou a quem tem vergonha, não faz vergonha, né? E assim a gente garante, nessa perspectiva, a continuidade de formas de comportamento que muitas vezes são nocivas para todo mundo. Diante disso, é importante ter em mente, no entendimento de Durkheim, que os fatos sociais permitem a construção da nossa identidade individual, da mesma forma que também contribuem para a construção da nossa identidade social. Então, quem você pensa que é o resultado dessas formas coletivas de sentir, de pensar e de agir. Nós somos construídos e afirmados a partir do olhar da coletividade sobre nós. O outro nos define, da mesma forma que nós definimos os outros. Então, é uma espécie de via de mão dupla o tempo inteiro. Então, a forma como as pessoas te olham contribui para a composição da sua percepção sobre você. Daí você ter algo que é muito questionável, algo com que a gente deve pensar muito, quando você diz assim, menina linda, maravilhosa, olha que menina linda, é a princesinha do papai, é a princesinha da mamãe. Aí você está criando e reafirmando esse lugar de beleza, esse lugar estético para as mulheres, enquanto que muitas vezes para o menino como ele é esperto, olha, desenrolado e tal. Então, isso vai construindo essa identidade individual que, à medida que vai sendo vivenciado, que vai ocorrendo esse processo de crescimento e construção dessa identidade, isso pode ser positivo em muitos aspectos, mas também pode não ser. Então, é uma reflexão que é muito importante a gente considerar. Nós não somos resultado único da nossa vontade, até porque a nossa vontade individual, muitas vezes, ela é orientada por aquilo que é definido coletivamente. Daí o fato social. Então, como saber se nós estamos diante de um fato social? E aí o Durkheim é extremamente didático nesse sentido. Por que ele é bem didático nesse sentido? Porque ele expõe para a gente como é que a gente pode identificar o fato social. E a gente pode identificar o fato social a partir de algumas características. A primeira característica que a gente vai identificar é a generalidade. Ou seja, o fato social, ele é comum à maioria ou a todas as pessoas. Todo mundo, ele, ela, enfim, toda ela, toda ele e todos eles. Então, saber se você está diante de um fato social é só você observar se aquela forma de falar, se aquela forma de pensar, se aquela forma de expressar sentimentos, de sentir o que se sente, e até aquele comportamento, ele é reproduzido por todo mundo ou pela maior parte das pessoas em uma sociedade. É o que faz o racismo ser um fato social em uma sociedade como a brasileira. É o que faz o machismo ser um fato social
numa sociedade como a nossa, em vários lugares do mundo. Mas já que estamos no Brasil, então vamos tratar do Brasil. Então, se todo mundo, ou a maior parte das pessoas, ou um monte de gente na sociedade em que nós estamos inseridos e inseridas, se comporta daquela maneira, pensa daquele jeito, então você já tem a primeira característica do fato social sendo validada. Porém, não basta ser comum a todo mundo ou a maior parte das pessoas em uma sociedade. Aí você chega na segunda característica, que é a exterioridade. Ora, se não depende da vontade do indivíduo, você tem a segunda característica. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você acha inadequado, se você acha terrível o fato de você ter as mulheres sendo colocadas em uma situação de subalternidade na sociedade brasileira, problema seu. O machismo continua existindo. O que não quer dizer que não se possa insurgir contra e construir, a partir daí, outras formas coletivas de pensar, de sentir e de agir em relação à situação das mulheres na sociedade. Quer dizer isso não, quer dizer que a gente pode, identificando essa situação, identificando o fato social, agir na direção contrária, agir para a transformação dessas formas coletivas de sentir, pensar e agir. Em resumo, o que é essa exterioridade? A exterioridade do fato social se refere ao fato de que não se nasce sabendo, não se nasce racista, não se nasce machista, não se nasce sexista, não se nasce LGBTQI+, fóbico. Isso é uma construção social coletivamente legitimada e que é ensinada de maneira direta ou indireta às pessoas. Daí Durkheim dá um importante valor à escola, à educação enquanto instituição social, na construção dessas formas coletivas, dessa coisa que é o fato social. Então, para saber se é um fato social, é só você prestar atenção e ver se todo mundo, ou a maior parte das pessoas na sociedade que você está vivendo, elas agem, elas expressam sentimentos, elas pensam daquela forma. E se, independente de gente que não gosta daquilo ali, que não gosta daquela forma de viver, aquela forma de viver, ela continua sendo reproduzida. A terceira característica do fato social, segundo Durkheim, é que ele é coercitivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as ações individuais elas são constrangidas. Como assim elas são constrangidas? Se não se agir daquela forma, a pessoa se sente inadequada. Se você deixa de agir de uma determinada maneira e você sente que tem um monte de gente lhe olhando, que tem um monte de olhares de julgamento, e você, aperreada com esses olhares de julgamento, você decide voltar a se comportar da maneira que você tinha deixado de se comportar, você está diante do fato social e da coação do fato social. Porém, a coercitividade do fato social ela pode acontecer de duas maneiras. De maneira explícita, inclusive estabelecida legalmente, ou ela pode acontecer de maneira implícita, de maneira subreptícia, de maneira a você estar ali não diretamente sendo orientado, mas por causa do que você acredita que vai ser dito sobre você. Aí você para de agir daquele jeito. Em resumo, a vergonha é uma forma através da qual a coletividade age sobre nós, fazendo com que a gente deixe de agir de uma determinada maneira, ou que a gente passe a agir de uma determinada maneira, porque a gente tem vergonha do que as pessoas vão dizer, porque a gente tem vergonha do olhar das outras pessoas. Daí, esse mundo terrível de preocupação com a opinião dos outros. Então, observe como a gente junta aí, e Durkheim, ele traz esse elemento incrivelmente libertador, porque ele vai jogar para a gente um conhecimento que a gente pode aplicar, na orientação da nossa conduta. Por quê? Porque no momento em que a gente está diante de uma situação em que a gente quer agir de uma determinada maneira, mas a gente começa a sentir uma inadequação na orientação desse comportamento, se a gente tem esse conhecimento que o Durkheim ele nos deixou de legado, a gente pode pensar, isso é a coletividade agindo sobre mim? Ou isso é efetivamente o meu desejo de fazer a coisa dessa forma? E aí, daí você tem, por exemplo, uma coisa que é muito interessante pensar, é no mecanismo de controle dos corpos femininos, que se refere à virgindade. Então, é você pensar como o medo do que vão falar e a redução da possibilidade de se casar com um bom partido, para usar um termo um termo historicamente estabelecido, né? A dificuldade de se encontrar um bom partido para casar, uma vez que se perdeu a virgindade nesse processo todo. Isso tudo orienta a conduta feminina e orienta também a conduta masculina. Então, o que é importante a gente considerar aí? A construção social desses dispositivos de controle sobre os nossos corpos e sobre as nossas mentes. Segundo Engels,
que escreveu um livro maravilhoso chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, a construção da ideia da necessidade da virgindade feminina no momento do casamento está ligada inevitavelmente, irremediavelmente à propriedade privada, à continuidade da herança material. Então, diante desse processo de afirmação do patriarcado, o que é que se vai construir a partir daí? A necessidade de garantir que o filho daquela união seja do pai, daquele homem que está se relacionando com aquela mulher. Então, como garantir que aquela mulher teve relações sexuais apenas com aquele homem, aquele com quem ela está se casando? Que ela se case virgem. E aí se constrói todo um conjunto de ideias, toda uma ideologia para garantir que a união entre um homem e uma mulher, ela passe a ser gerida, ela passe a ser orientada a partir dessa inexperiência feminina no que se refere à atividade sexual. Com o objetivo de quê? Com o objetivo de garantir a patrilinearidade. Patrilinearidade se refere a quê? A linhagem de sangue sendo orientada pelo pai e não pela mãe. Por quê? Porque veja como isso chega na nossa contemporaneidade e em falas das pessoas de mais idade. Por exemplo, uma fala que eu ouvi muito minha mãe e minha avó também falar, que diz algo assim, que é: filho da minha filha é meu neto. Filho do meu filho talvez será. Ou seja, o que é que está sendo dito aí? A garantia de que o neto daquela senhora, a garantia de que aquele neto é neto dela, só é real mesmo se é filho da filha e não do filho. Por quê? Porque a esposa do filho pode ter tido relações sexuais com outro homem sem que o filho dela saiba. Mas todo filho é filho de uma mãe. Então, veja como esse negócio vai se perpetuando e chega aos dias de hoje e se constitui como um fato social, como um comportamento que é comum a todo mundo, a maior parte das pessoas, que é construído socialmente, algo que é aprendido e que existe, independente da vontade, independente de ter gente que goste ou que não goste, e que coage. E essa coação, ela dificilmente, no contexto dessas ações sociais, no interior das sociedades, no cotidiano, é algo que é muito, mas muito raramente marcado por uma violência, por uma obrigação explícita, mas sim por mecanismos de controle que estão ligados a como se age, à vergonha, à honra, ao exercício do poder. Então, o fato social, entretanto, ele não deve ser pensado como uma coisa negativa, porque, lembrando, o fato social, ele é fundamental para a continuidade da vida em sociedade. E é aí que a gente também deve pensar que o fato social não se refere apenas a esses comportamentos cotidianos. Os códigos de leis de uma sociedade representam o fato social. A constituição de um país é um fato social. A moeda de um país é um fato social. O idioma de um país é um fato social. Por quê? Porque se você quer viver em uma sociedade, você vai ter que usar a moeda daquela sociedade. Se você está vivendo em uma sociedade, você vai ter que falar o idioma naquela sociedade. Não tem como. Quer dizer, é possível? É, mas vai haver uma grande dificuldade e você vai ter vários dispositivos na sua vida cotidiana reivindicando de você o domínio, nem que seja rudimentar, básico do idioma. Então lembre, você pode encontrar questões por aí que apresentem para você o quê? Que busquem que você marque o quê? Que você identifique o quê? Se o código de trânsito de um país é um fato social. É um fato social. As festas de uma sociedade, dependendo da magnitude dessas festas, é um fato social. Tipo, Pernambuco, Carnaval, é fato social. São João, fato social. E se você for pernambucano raiz, aí pronto, acabou. Você está doido você dizer que não gosta de cuscuz. É um herege. É um herege. Tem que tocar fogo nessa pessoa. Quem já se viu? Não confia numa pessoa que não gosta de cuscuz, que diz que bolo de rolo não presta, que bolo de noiva é ruim. Isso é gente cancelada, pô. Tem que cancelar uma pessoa como essa. Cancela. Sobre cancelamento, obviamente, a gente faz uma reflexão posterior sobre isso. Mas, se você não gosta de cuscuz e se sente acanhado de dizer isso, fato social. Se você é dessas pessoas que foge do carnaval, porque você não gosta de gente, nem de bicho, nem de planta, e muito menos de zoada, fato social. É esse incômodo. É essa situação que te perturba, considerando o que a maior parte das pessoas, ou todo mundo em uma sociedade, vivencia ou diz que é adequado. Uma vez tendo isso em mente, a gente avança aqui nas ideias de Durkheim e
a gente vai chegar à consciência coletiva. A consciência coletiva é o que cria o fato social. A consciência coletiva é esse conjunto de crenças, ou conjunto das crenças e dos sentimentos que são comuns à média dos membros de uma mesma sociedade e que formam um sistema com vida própria. É a consciência coletiva que orienta, como você acompanha aí, a nossa consciência individual. A nossa consciência individual vai ser o tempo inteiro orientada para a ordem. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai ser o tempo inteiro orientado para a manutenção do ordenamento social. Exemplo prático. Você pode estar diante de uma situação de generalizado colapso das instituições em uma sociedade. Você pode ter milhares de pessoas sendo afetadas por uma forma de gerir a sociedade. Você pode ter milhares de vidas sendo extintas a partir de uma forma específica de ordenar, de orientar, de conduzir um país em uma situação de crise. E ainda assim, você vai ter pessoas dizendo, não, pô, para quê protestar? Não vai adiantar, não, pô, também não é assim. Não vamos queimar pneu na avenida, não. Não vamos virar ônibus aí. Não vamos tentar tacar fogo no Palácio do Governo, não. Não, vamos fazer isso não. Onde já se viu um negócio como esse? Não, pô, tenha fé. Um dia, uma divindade vai, seja ela qual for a divindade que porventura se acredite, vai olhar por nós e a gente vai ter uma mudança disso tudo. É só ter fé em Deus. Ora, percebe como o negócio funciona? Diante de todas as mazelas que você pode imaginar, a consciência constitui e se afirma procurando a estabilidade. Então, nós somos o tempo inteiro orientados para a manutenção da ordem, para evitar a treta, para evitar o conflito, para evitar qualquer instabilidade. E aí, esse é um ponto fundamental. E aí lembra que eu falei há alguns minutos que no entendimento de Durkheim, a educação, ela cumpre um papel crucial nesse processo. Pronto, é isso. Nós somos educados a responder. Nós somos educados a dar uma resposta específica. Como nós somos educados a dar uma resposta específica, então nós somos o tempo inteiro orientados a quê? Nós somos o tempo inteiro orientados a reagir diante de algo e não a agir no mundo. Há uma diferença crucial aí. Com a consciência coletiva, esse conjunto de crenças e de sentimentos que é comum à média dos membros de uma mesma sociedade e que forma um sistema com vida própria, nos orienta para a ordem, então, nada mais lógico, por assim dizer, do que a educação ser uma educação que nos orienta sempre a reagir, ou seja, a responder de uma determinada maneira, uma maneira com que se espera que a gente reaja para a obtenção de uma determinada nota, sendo a nota aí um validador positivo ou negativo do nosso comportamento. Então, como nós somos orientados para a ordem, a nossa consciência individual é orientada para a ordem, então a gente tem dificuldade de fazer perguntas. A gente tem dificuldade de propor, de ousar, de imaginar diferente do que é dado. Daí o incômodo daquelas pessoas que problematizam. Daí o incômodo gerado por aquelas atitudes que negam o que é dado como sendo uma verdade pronta e acabada. Então, veja que lição o Durkheim aparentemente nos dá. Ele expõe para a gente os mecanismos de perpetuação da vida em sociedade. Através de quê? Através do fato social. Os fatos sociais, as maneiras coletivas de sentir, de pensar e de agir, são resultado do conjunto das crenças e dos sentimentos que são comuns à média dos membros de uma mesma sociedade. Essa consciência coletiva, ela forma um sistema que é autônomo, que tem vida própria e que compõe a nossa consciência individual, levando você a pensar o que você pensa, sentir o que você sente da maneira que você sente e agir da maneira que você age. Porém, isso não é impossível de lutar contra. Uma vez entendendo esse mecanismo de funcionamento da sociedade, se pode estabelecer outras formas de agir, ou pelo menos se pode tentar. Uma vez entendendo esse funcionamento, o grande desafio passa a ser o quê? O grande desafio passa a ser como viver diferente. E essa é uma proposta que aí eu lanço para vocês. É diante das inquietações que vocês têm no mundo, sobre a forma de vida que você está levando, que o mundo está levando, o grande desafio que aí eu lanço para vocês é como fazer diferente? Como pensar diferente? Como sentir coisas diferentes? E aí, saindo do piegas, que é muito comum se dizer, algo do tipo,
Como é que você quer ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa do mesmo jeito? Exatamente. Como você espera viver uma forma diferente se você ousa respeitar os ordenamentos sociais que produzem a infelicidade do seu existir? Entende?